Milagre na Cela 7, um filme lançado em 2019, traz a comovente história de Ova e seu pai, um deficiente mental que enfrenta enormes adversidades em sua vida, quando for acusado injustamente de ter matado a filha de um comandante das Forças Armadas turcas. Na primeira parte do filme, ao sermos introduzidos ao personagem central do conflito, vemos logo de cara que ele era portador de uma deficiência mental, o que o deixou com uma mentalidade comparável à de uma criança pequena. Vemos que ele era, de certa forma, bem inocente, se divertindo com coisas simples e bobas, como perseguindo pássaros no céu ao brincar com sua filha ou simplesmente observando as pessoas ao seu redor. O filme trabalha bem a dinâmica paterna de Memo com Ova, evidenciando o amor que ambos demonstram mutualmente, e no poder de transformação que ambos transmitem aos outros ao seu redor, indiferente das dificuldades que passavam. É importante ressaltar que, mesmo sendo portador de uma deficiência, isso não deixava Memo menos capacitado de cuidar de sua filha, ou pouco ciente de suas responsabilidades como pai. Sua condição, em algumas ocasiões, até tornava mais fácil a conexão com sua filha, em especial por pensarem da mesma maneira e se entenderem muito bem. Com o auxílio de sua avó, Memo conseguia trabalhar de forma honesta e prover o necessário para a sobrevivência deles, e até se permitindo pequenos luxos materiais, ainda que fossem muito humildes pelo que vemos. No entanto, sua inocência e seu pouco discernimento inerentes à sua condição o sujeitavam a problemas e obstáculos diversos, desde a não compreensão de certos gestos, se deixar levar pelas emoções ou pela falta de cuidado com pessoas potencialmente perigosas. Em 1983, na Turquia, período em que o filme se passa, havia passado apenas 3 anos, desde um golpe de Estado, em que os militares haviam decretado lei marcial, o que de forma prática dava vários poderes sociais, políticos e até administrativos aos membros de altas patentes do exército. Intuitivamente, a população naquela época tomava um maior cuidado ao lidar diretamente com algum militar, sobretudo os de patente mais alta, pelos riscos de acabarem sofrendo represálias pela mínima afronta. Essa violência, embora não tenha sido mostrada diretamente sobre a população do lugar, foi evidenciada na cena do festival, onde, ainda que o clima fosse animado e comemorativo, vários militares podem ser vistos segurando suas armas, e uma das imagens, evidenciando um soldado segurando sua arma, deixa implícito um ar de hostilidade. Memo aparenta não ter a mesma cautela que outras pessoas apresentam durante o longa, não somente antes de ser preso, mas também quando acaba sendo torturado e espancado por eles, se descuidando muitas vezes na presença dos mesmos, e fazendo coisas não convencionais, como puxar a mochila da filha de um tenente-general. Quando Memo é visto com um corpo de seda nas mãos, após o incidente no lago, ele imediatamente é visto como o culpado da morte da garota, sem que tivesse a chance de se defender ou contar sua versão do que havia acontecido. A possibilidade daquilo ter sido um acidente, mal compreendido, não é levantada pelos militares que levaram Memo, em especial por Aydin, pai da garota, que posteriormente manda que seus subordinados façam o protagonista assinar um documento de confissão e providenciando que ele seja sentenciado à morte por enforcamento. A condenação dele, a partir de certa parte do longa, passou de algo provável, já que ele foi achado sozinho com o corpo da menina, para uma forma injusta de punição e vingança pessoal. Aydin queria garantir que Memo fosse morto para vingar a morte de sua filha, e talvez essa fosse uma forma de tirar de si a culpa que guardava por não ter vigiado bem sua filha. Afinal, foi de certa forma sua culpa pela falta de bom senso em garantir que sua filha estaria perto aos demais adultos, e pela demora ao ir verificá-la, uma vez que visivelmente ela não havia voltado com seu irmão. Seu ódio pelo protagonista é tamanho que no momento em que uma testemunha aparece, podendo mudar o infeliz destino de Memo, ele acaba executando o sujeito a sangue frio, impossibilitando que Memo fosse salvo pelos meios legais e usando os benefícios de sua posição para que quase nada pudesse ser feito para intervir. Seus companheiros de cela, que a princípio o receberam com hostilidade, chegando até mesmo a espancarem-no por causa de sua acusação, acabam por aos poucos se afeiçoarem pelo rapaz. Em especial por Memo sempre os tratar como amigos, sem ligar para o motivo de terem parado naquele lugar ou lembrando das coisas que fizeram a ele. E claro que parte disso era devido à condição de Memo, mas a pureza e ingenuidade dele acaba aos poucos vencendo as barreiras impostas por aquelas pessoas. Sua personalidade, que muitas vezes equivalia a de uma criança, foi o gatilho certo para uma quebra benéfica do padrão daquele lugar, que de potencialmente violento e deprimente, aos poucos foi criando um ar de descontração e pacificação, tirando cada um dos detentos um pouco de sua rotina e de seus pensamentos voltados a seus sentimentos ruins e seus passados, para algo mais presente e mais esperançoso. Memo não era uma pessoa ruim, e depois de um tempo que tanto os personagens quanto nós, espectadores, precisavam para se acostumar ao seu jeito, acabamos por enxergá-lo como alguém equivalente, com suas dificuldades, mas que no fim, era como qualquer um, com esperança sobre a saída daquele lugar e o desejo de voltar para sua família. O protagonista, genuinamente, não parece entender pelo que estava passando, porque estava preso e as injustiças que havia sofrido, sempre sorrindo no dia seguinte, ainda que sofresse fisicamente. Aos poucos, os detentos enxergam que, autenticamente, Memo não seria capaz de ter cometido um crime tão bárbaro, não somente por sua deficiência, mas pelo seu coração, e em especial pelo amor que demonstrava por Ova. Sentimento esse que, de certa forma, fora antagonizado em Askoroslo durante o filme. Ele era o capitão da Cela 7, uma espécie de líder dentre aqueles detentos, responsável pela boa organização e manutenção das celas, e também por prover o bem-estar de seus companheiros, em especial por este, aparentemente ter contato com os militares e com o próprio diretor do lugar.
Ele foi preso por matar uma série de pessoas, coincidentemente, sempre que um dos seus filhos estava ou já havia nascido. Sua história com sua mulher sugere que em algum momento ele a amou muito, assim como seus filhos, mas suas escolhas na vida, possivelmente motivadas por suas emoções fortes que o colocaram naquele lugar, acabaram por criar uma barreira de vergonha e medo, não querendo ser lembrado por eles daquela maneira. Isso fazia afastar o melhor que podia sua família, pedindo que no máximo um filho fosse vê-lo, provavelmente por não querer encarar todos eles de uma vez. Ao quase morrer em uma tentativa de assassinato, sendo salvo por Memo, e posteriormente, vendo como ele se dava bem com Ova, o detento conseguiu enxergar o sacrifício que o protagonista fez para salvar sua vida e tudo o que perderia caso tivesse morrido por conta da facada que levou. E mesmo esfaqueado, pede para que Ascoroslo não ceda sua raiva e não cometa mais um crime, o que com certeza pioraria sua sentença. Foi só depois disso que ele pôde repensar seus caminhos na vida, se permitir reconciliar e reconstruir sua relação com sua família, fazendo planos para um futuro mais pacífico proporcionado por Memo e sua família. O real milagre da Cela 7 não necessariamente se trata apenas da forma como Memo, no final do longa, foi salvo com a ajuda das pessoas que simpatizaram com sua história, mas é sobre as transformações que ele e sua filha acabaram por fazer no coração daquelas pessoas. Dentre eles, fica evidente que anteriormente a Memo, um clima depressivo e desesperançoso imperava, com algumas exceções, e até mesmo um deles havia tentado cometer suicídio. Outros, como Yusuf e Ascoroslo, se martirizavam por seu passado e pelo seu crime que os levou àquele lugar, trancando suas mentes em um looping de sofrimento, ainda que lidassem com isso de maneiras diferentes. Depois da chegada do protagonista, esse clima foi quebrado por completo. Pessoas que anteriormente estavam enrijecidas por sua vida naquele lugar, e anterior a ela, conseguiram achar na história e companhia de Memo uma porção de esperança e perdão de seus próprios seres, e que talvez valesse a pena se arrepender e seguir um novo caminho no futuro. Por meio dele, aquelas pessoas puderam mudar e seriam melhores dali pra frente, após cumprirem sua sentença, ou pelo menos, descobriram que a vida tinha um valor maior do que seus erros e falhas que os levaram a ser presos. Embora não tenhamos informações do que Yusuf fez a sua filha, isso não é necessário para interpretar sua profunda culpa. Ao ver Ova e o amor que Memo demonstrava por ela, ele pôde se lembrar de algo além do que sua própria falha do passado, recuperando a memória de sua filha e enxergando na garota algo que faltava para ele se perdoar e seguir em frente, decidindo sacrificar sua vida de bom grado para que Memo pudesse criar e amar Ova. Foi pelo seu sacrifício que o diretor Neil pôde forjar a morte do protagonista, permitindo que este fugisse do país com sua filha e que ela não ficasse mais sozinha no mundo, já que sua avó havia morrido dias antes. Ele estava em paz com o que faria, ciente das vidas que estava fazendo bem, mesmo que morresse, tendo a esperança de que no pós-vida, talvez pudesse ver sua filha novamente e que esta pudesse perdoá-lo pelo que fez. No final do longa, vemos que seu sacrifício resultou em uma Ova já adulta, provavelmente tendo vivido uma boa vida com seu pai e se recordando daquelas pessoas com muito mais do que eles mesmos se enxergavam, sendo grata a cada um deles por terem salvado seu pai. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.